Na aula passada, nós vimos sobre perfil, fita e fonte, das coisas que a gente mais, normalmente tem um pouquinho de trabalho na hora de fazer a venda, então quero que vocês entendam bastante desse ponto, se sintam bem seguros, bem preparados para poder vender, essas peças. Em perfil, nós vimos sobre tamanho, que é mais comum ter ali nas barras de 1 metro, 2 e 3, mas é possível pedir sob encomenda, trabalhar sob encomenda com peças até maiores. Ou, por exemplo, 1,5 m, 2,5 m, acaba não recomendando, por exemplo, a loja pedir, porque fica muitas peças picadas. 1, 2, 3, o cliente pode cortar conforme ele achar melhor. Então, as peças mais comuns são nesses tamanhos. Tem diversas larguras, desde 1,7, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, vai variar conforme marca, tem até de 7 milímetros, um bem estreitinho, eh, vai variar conforme marca, basicamente. O que que isso influencia, a largura? Na estética, primeiramente, em ele ser mais estreito e você às vezes fazer uma composição de perfis, o estreito fica mais legal, e a estética do mais largo fica mais volumoso, o ambiente é muito largo, muito espaçoso, e eu vou utilizar um perfil só, ou fazer um quadrado, ou um L. O que que vai acontecer? Eu posso utilizar um perfil um pouco mais largo, para eu poder melhorar a questão visual, só para poder ficar um pouco, com mais volume, principalmente. E outra influência do perfil mais largo também é poder duplicar ou até triplicar a fita, para a gente ter mais luminosidade. Se eu tenho pouca luminosidade, por exemplo, uma cozinha, um dos lugares que a gente mais duplica fita, cozinha. Vou utilizar um perfil ali, à frente, onde está entre a bancada e uma ilha, ou onde está a bancada de preparação ali, em cima da pia, e eu quero uma quantidade maior de luz, eu posso duplicar a fita lá dentro, colocar 2 fitas de uma potência média ou alta, para poder, quando sair iluminação, lembra que o perfil ele corta uma porcentagem do fluxo da fita, correto? Coloquei uma fita de 2.000 lumens, por exemplo, ele vai cortar uns 40 até 50% do fluxo dessa fita. Então, eu posso duplicar isso para poder realmente ter uma quantidade boa de luz saindo. Então, a largura do perfil só influencia na estética e poder, às vezes, duplicar, a quantidade de fluxo de iluminação. Sobre os modelos, nós temos de embutir e de sobrepor. Para o de embutir, é necessário lembrar que precisa de uma estrutura para que isso fique depois, não caia, não venha acontecer de criar umas gretas por causa da movimentação do forro de gesso, nesse caso de embutir. O de sobrepor, ele é o mais prático, pode ser utilizado de sobrepor no gesso, no PVC, na madeira. Então, o sobrepor é o mais prático de se utilizar, só tem que sempre lembrar onde vai colocar a fonte, tanto no embutir quanto no sobrepor. O perfil precisa, normalmente, de fonte e eu preciso esconder ele em algum lugar. A função do perfil pode ser para iluminação geral ou pode ser para iluminação decorativa. Para iluminação geral, nós vamos utilizar fitas mais potentes, com mais fluxo luminoso. Normalmente, uma iluminação geral, nós vamos utilizar a partir ali dos 2.000 lumens, se for uma quantidade de perfil menor ou um perfil só. Aí outras, né, outras potências, ou de diminuir esse fluxo luminoso, caso a gente tenha uma composição, tudo vai ser em cima de um caso concreto. Mas para iluminação geral, vai servir o perfil. Muitos clientes acham que perfil é só decorativo. Muitos clientes, assim, acham que não vão colocar o perfil porque ele não ilumina nada. Mas sendo que se a gente colocar uma boa fita de LED dentro do perfil, ele ilumina e ilumina muito. Ao ponto, às vezes, até ficar desconfortável, dependendo da altura que ele for instalado, ou ofuscar, e não fica legal, de tanta luz que ele pode ter. E também pode servir de iluminação decorativa, que daí nós vamos trabalhar com fluxo de iluminação menor na fita. Sobre fita, as fitas, então, elas podem ser em relação à tensão. Deixa eu fechar isso aqui, fica mais fácil de visualizar, bem fechado. Elas podem ser na tensão 12 volts ou 24 volts, ou tensão de rede. As de 12 volts são muito mais utilizadas para a parte de decoração, para as fitas mais com menor potência, mais decorativas, e mais para uso residencial. As 24 volts são mais indicadas para uso principalmente comercial, ou quando, por exemplo,
A maioria das fitas 24 volts, como da Stella, elas têm RC mais alto. Então, quando eu preciso de um parâmetro que seja melhor, de certa forma, mas eu posso utilizar o de 12 volts no comércio e o de 24 volts na residência? Sim, com certeza. Não tem essa questão de não poder utilizar. É que a de 24 volts, como eu disse na aula passada, ela resiste mais em ficar ligada por muito tempo. Como no comércio, fica ali ligada às 8, 10 horas por dia, então acaba que sendo melhor a indicação de uma 24 volts, principalmente se for utilizar para iluminação geral. A tensão de rede é a fita com preço bom, porque é a fita mais simples que tem, como antes, como eu expliquei, ela vai direto na rede, então ela recebe toda a oscilação da rede, ela queima mais rápido, ela junta, ela tem um plástico, um silicone para poder proteger, porque ela é uma fita 110, então ela precisa dessa proteção, para que você não leve um choque, obviamente. Ela junta uma poeira naquilo ali, ela troca de cor, aquilo ali não fica muito bonito com o passar do tempo. Então, é uma fita quando o cliente quer preço, principalmente, que eu quero colocar ali numa sanca, num detalhe, e eu quero a fita mais em conta que tem. É a fita tensão de rede. Em relação à fita, né? A potência. É super necessário saber a potência da fita para quê? Para calcular a fonte. Não mais que isso, porque o fluxo luminoso não tem a ver com a potência, como nós já aprendemos, fluxo luminoso é quanto ela ilumina, potência é o quanto ela vai consumir para iluminar o quanto ela se propôs. Então, eu preciso saber a potência para poder calcular a fonte. LEDs por metro. As fitas, ela vai ter uma densidade, uma quantidade de LEDs por metro, conforme a gente viu. Pode ser 60, 120, 170, vai variar conforme a marca, o tipo da fita. No que isso me vem, né, a preocupação? Por que eu devo me preocupar com isso? Somente quando eu for utilizar em perfil e for querer uniformidade nesse perfil. Se eu não for utilizar no perfil, for utilizar de uma forma indireta, perfil, só que de forma indireta. Não tem problema, pode ser de 60 LEDs por metro, não precisa ter uniformidade. Mas coloquei num perfil que seja iluminação direta, vou ver o perfil, eu sempre vou procurar ter uniformidade na fita. Então, tem que me preocupar que eu tenho que ter mais LEDs por metro, principalmente conforme o perfil vai ficando mais baixinho. Perfil mais baixo, fita de LED com mais pontos por metro. Perfis mais altos, fita de LED pode abrir mais o leque aí. Perfil de 1,5 cm para cima, ele pode ter 120 LEDs por metro. Temperatura de cor em relação à fita, né? Só uma decisão ali de utilização, qual a temperatura de cor que vai ser preferível para o cliente, se vai ser uma mais amarela, mais neutra ou mais branca. Assim como quase toda de iluminação hoje técnica, quase não se produz fita branca mais. A fita está muito indo até o neutro. O branco não são todas as marcas que trabalham. Em relação à ligação, eu acho que ainda faltou eu bater um pouco mais em cima da tecla com vocês em como ligar a fita, principalmente, porque por mais que a gente vai fazer no presencial depois algo ligando a fita, a ligação da fita ela deve obedecer ao que o fabricante diz, principalmente. Em relação à alimentação da fita, a fita ela deve ser alimentada a cada 5 metros. Andressa, é preciso colocar uma nova fonte a cada 5 metros? Não precisa. Você pode vender uma fonte só, uma fonte que ela vai dar conta de alimentar toda a extensão dessa fita. Estou alimentando 10 metros, por exemplo, né? Vou colocar uma fonte que seja capaz de alimentar esses 10 metros. Eu vou alimentar no início, ali na entrada da fita, da primeira fita, e depois eu preciso ir com a fiação da fonte até a segunda fita, para poder realimentar ela lá na ponta. Porque a fita de LED, ela tem uma estrutura ali, de um circuito elétrico impresso nela. E essa estrutura, ela não é capaz de ficar alimentando a próxima fita, ela não é capaz de alimentar esses 10 metros sem eu mandar energia de novo para ela. Conseguiram, entender? Tenho 10 metros de fita, eu preciso alimentar no início e depois eu preciso alimentar ali a próxima fita. Tem situações, por exemplo, que eu ainda só tenho 7 metros numa marquise e eu não tenho como ter um ponto de alimentação ali em 5 metros, eu não vou ter como ter um ponto de alimentação ali no meio. Posso alimentar o início e o fim da fita? Pode, pode emendar a fita, alimentar o início e o fim, a depender da marca. Tem marca que permite, tem marca que não permite. Mas vamos pensar comigo, são 7 metros, quero alimentar o início e o fim. Posso alimentar a primeira fita aqui
E a segunda fita, os outros 2 metros, alimentar com outro ponto elétrico aqui também, não tem problema. Isso vai vir numa fonte só, se eu quiser, posso alimentar com 2 fontes. Ou a questão das vezes do alimentar ali com as 2 fontes, alimentar separado, só vai acontecer de às vezes dar um delay em acendimento de uma para outra, às vezes um pedaço vai acender e depois o outro pedaço vai acender. Isso é de acordo por causa da ligação, principalmente. Se você acender tudo numa fonte e tudo numa ligação, só em sequência, se a fita permitir, ela acende por inteiro. Fitas que têm a necessidade de alimentação a partir de 2 ou 3 metros, ou alimentar das 2 pontas. Tem fita, tem marca de fita, que nem os 5 metros ela consegue alimentar sozinha. A Stella mesmo. A Stella, todas as fitas você pode alimentar de um lado e ela vai conseguir ficar até o final da fita com a máxima luminosidade. O que que acontece se você não alimentar as fitas dos 2 lados e ela não for capaz de manter essa luminosidade? No início da fita vai estar bem forte, no final da fita ela vai estar bem fraquinho. E isso pode não acontecer de imediato. Às vezes instalou, ficou ok. Depois de questão de meses, lá o final da fita ficou bem fraquinho, mas aconteceu porque não realimentou lá o final da fita, não alimentou o final dela, e essa indústria, essa marca pedia que fosse alimentado. Tem uma marca, por exemplo, a Biolute, que ela pede que seja alimentada a cada 2 metros, uma fita de 22 watts por metro, porque ela não dá conta, ela não consegue alimentar os seus 5 metros e permanecer na mesma intensidade. Então, toda vez que o eletricista vai instalar ela, ele já sabe que precisa deixar 2 pontos de alimentação. Vou utilizar um perfil de 3 metros. Eu preciso deixar a alimentação nos 2 lados, alimentar o início e o fim dela. Sobre a fonte, nós vimos que tem fontes que são para LED e tem fontes estilo colmeia, uma fonte mais simples. Eu falei disso já muito no final e eu estava bem sem voz, então vou repetir. Fala um pouco sobre a alimentação da fita. Ah, tá. Vou falar sobre fonte e vou voltar na alimentação da fita. Olha só, as fontes, elas podem ser para LED e fonte colmeia. A fonte para LED, ela tem um dispositivo eletrônico capaz de proteger a fita. Ela foi feito para proteger a fita de LED. Então, ela é uma fonte melhor para a fita. E ela trabalha numa corrente constante. Lembra que eu falei que ela foi feita para trabalhar com LED e o LED ele necessita que permaneça a mesma corrente, a mesma amperagem, para que ele dure mais tempo. Quando a fonte, por exemplo, estilo colmeia, que ela serve mais para poder converter a energia de 110 para 12 volts ou para 24 volts, ela não permanece na mesma corrente, ela só permanece a mesma tensão, ela mudou para 12 volts. Mas ela não permanece a mesma corrente, a fita ela fica recebendo uma oscilação que é ruim, é prejudicial para ela, e automaticamente ela vai queimar mais rápido, ela não vai ter o mesmo tempo de vida. Compreenderam? Qual que é a fonte para LED? Normalmente vão ser aquelas fontes Slim, que vai até 72 watts, ou quando um fabricante faz uma fonte de uma potência maior, mas que não é colmeia, é uma fonte específica para LED. Aí vai ter que ver conforme vocês forem comprando para a loja, as fontes que são específicas para LED. Vai utilizar a fonte colmeia? Muito, bastante, porque a gente faz muita iluminação geral com a fita de LED, que, por exemplo, vai ter 20 watts por metro. Imagina só, você tem fonte de 72 watts, né? Não é comum na nossa região colocar várias fontes pequenas. Em algumas regiões é até comum utilizar só fontes para LED, fontes até 72 watts. Aí você utiliza um monte, vai ter que fazer, por exemplo, cada fita, uma fita de 20 watts por metro, 5 metros dela já dá 100 watts, né? Meio que nem dá para poder, meio não dá para alimentar uma fita com uma fonte de 72 watts. Mas se fosse uma fita de menor potência, eu teria que colocar uma fonte para cada fita, sendo que eu posso utilizar uma fonte maior, de 300 watts, de 400 watts, tem fonte até dessa potência. Então, eu utilizo para quê? Porque baixa o custo se eu utilizar uma fonte maior, por ser mais prático na hora de instalar, é mais prático o eletricista colocar uma fonte só e dessa fonte ele sair a fiação, então a gente acaba utilizando sim muita fonte colmeia, mesmo ela não sendo a melhor opção para o LED, mas é o que o mercado entrega, é o que nós temos de mais prático para poder ser feita a instalação, e é assim que a gente acaba vendendo para o cliente. Quando vai vender uma fita, por exemplo, uma fita de baixa potência, um decorativo, algo assim, tem como vender sempre a fonte para LED, a fita vai durar muito mais. A fonte, como ela queima mais rápido também, a gente percebe que ela queima um pouco mais rápido que a fonte para fita de LED.
talvez seja por causa de marca, porque as fontes comédia acaba tendo de diversas marcas mais simples, que são fontes que vinham muito para câmera, né, para sistema de câmeras. Então, vão ter essas duas fontes. Qual que é a principal dúvida? Até eu não tinha falado, poder falar mais sobre a ligação da fita. A fita vai ser feita a ligação, acabei não pegando uma fonte. A fonte, tem a fonte, né, de 12 volts ou 24 volts, vai ter a entrada e saída dela. Na saída dela, que vai sair a corrente contínua, vai ligar a fita, que também tem lá positivo e negativo. Ligou a fonte na fita, perfeito. A fonte estando na potência correta para poder atender a fita, a gente não precisa de mais nada. Andressa, eu vou utilizar mais metros de fita, vou utilizar 20 metros de fita. Vou calcular a potência da fonte. Como que eu calculo a potência da fonte? 20 metros, veja a potência da fita, por exemplo, uma fita de 6 watts. 20 metros vezes 6 watts, potência da minha fita, dá 120 watts. Eu vou acrescentar, conforme eu mostrei para vocês na aula passada, uma porcentagem de sobra por exemplo, 30%. Tem fontes, como a da Nordecor, que pede que seja 30%. Dá 156 watts. Calculei como? 20 metros que eu vou utilizar, vezes 6 watts da fita, mais 30%. Deu 156 watts. Como está com 30%, se eu tiver uma fonte de 150, eu posso utilizar a fonte de 150. Senão, eu colocaria uma fonte de 200, que seria a próxima fonte. A alimentação desses 20 metros vai ser como? Coloquei a fonte, pode ser uma fonte. Vou fazer um circuito, por exemplo, vocês têm os spots, né? A gente não faz uns circuitos, vai ligando os spots nesses circuitos? A fita da mesma forma. Vou fazer um circuito e vou ligar as fitas nesse circuito. O cuidado que o eletricista vai ter é que a fonte, às vezes, ela vai ter duas, três saídas, de saber se em cada saída, isso é questão de marca de fonte, aí você, vendedor, vai ter que ver a fonte que vai estar na loja, né? Se a saída daquela fonte sai já os 200 watts, ou se a fonte tem duas saídas e sai 100 watts em cada saída. Porque pense comigo, deu 156 watts. Se a fonte tem duas saídas e cada saída sai 100 watts, eu não posso pegar de uma saída só e ligar toda essa fita, porque vai passar da potência que ela vai suportar. Eu vou ter que trazer a fiação duas vezes. Gente, a respeito da nossa revisão sobre perfil, fita e fonte, é isso.